Ou então nesse segundo vídeo, no nosso módulo 5, ainda dentro do nosso bloco Sintonizar, vamos continuar falando então sobre questões importantes para que essa sintonia aconteça entre você e cada um dos seus filhos. É importante que a gente organize um ambiente para essa criança, para esse adolescente, sendo um ambiente de segurança física, de segurança emocional e de segurança psicológica. E também um ambiente estável emocionalmente, psicologicamente falando. E aí eu quero dividir com vocês uma dica que veio lá do Samitiba, é um grande autor que pensou muitos anos, escreveu várias obras, inclusive eu recomendo cada um dos seus livros, sobre a relação de pais e filhos, sobre educação de filhos. Ele trabalhou esse tema muito profundamente e tem várias obras nesse assunto. E tem uma coisa dele que eu gosto muito, que são os 3 Cs. 3 Cs que são importantes, ele traz isso em um dos livros, trazendo como situações e habilidades importantes para a gente trabalhar quando a criança apresenta o comportamento da birra. Mas eu acredito que a gente pode estender isso para os outros anos todos do desenvolvimento, para todos os momentos na vida familiar, porque são 3 coisas muito importantes: a coerência, a constância e a consequência dos comportamentos. O que seria essa coerência? Do ponto de vista dos pais, seriam esses pais que sentam e conversam, entendem e alinham quais vão ser as bases das suas ações, e essas ações têm clareza para essas crianças e elas estão alinhadas entre esses pais, chegam para essa criança com clareza e alinhamento. E isso não muda. Existe coerência na fala desse pai, existe coerência na fala dessa mãe. Não é o pai falando sim e a mãe falando não. Eles estão falando a mesma língua com essa criança. Isso ajuda nessa construção da segurança emocional. Nós já falamos isso um pouquinho nos módulos anteriores. Uma outra coisa que eu penso também que esteja relacionada à coerência é quando a gente, estabelecendo as nossas regras, os nossos combinados dentro de casa, a gente coloque as nossas ideias à prova. Porque eu vejo muitos pais rígidos em algumas regras, em alguns combinados, que surgiram ali da cabeça deles, da história deles, e que são coisas incoerentes, que fica muito difícil de um filho aceitar à medida que ele vai crescendo. Então, questione com os seus próprios pensamentos, as suas próprias crenças que estão embasando as regras e os combinados. Converse com outros pais, na dúvida, converse também com profissionais para encontrar esse alinhamento coerente daquilo que você vai passar para os seus filhos. A constância vem dizer de que essas regras, uma vez estabelecidas, esses combinados, eles não mudam toda hora. Uma coisa é dizer que eles não vão ser rígidos, que não vão mudar nunca. Eles vão ter flexibilidade à medida que as crianças vão crescendo, ou que eles decidem opinar e solicitar ali respeitosamente alguma alteração de alguma regra, de algum combinado. Isso ok, pode e deve acontecer, mas não toda hora. Não um dia para aquela questão ali sim, hoje eu posso chegar à meia-noite, mas amanhã eu posso chegar às 4 da manhã. E no próximo fim de semana eu tenho que voltar a chegar à meia-noite. Então, coerência, constância naquilo que a gente passa para os nossos filhos. Que o sim seja pensado antecipadamente, quando você disser sim, é sim. E quando for um não, esse não se sustenta e ele continua sendo um não. Ele não muda, hoje é sim, amanhã é não. Isso vai deixando a criança insegura, instável emocionalmente falando. Então é importante que a gente observe essa necessidade aí da coerência, da constância e da consequência. Uma vez que nós fomos claros entre nós, responsáveis, alinhamos o que a gente vai passar para as crianças, isso é passado, combinado, conversado, as crianças são ouvidas. Foi estabelecido então ali as regras de convivência dessa casa. Quando alguma das pessoas dessa família decide não cumprir alguma regra, não cumprir algum combinado, isso precisa ter uma consequência. E aí eu quero desconstruir um pouco com vocês, porque pensando em parentalidade consciente, a gente não vai trabalhar com punição e recompensa. Você ganha uma balinha quando você faz o certo. Você é punido, fica de castigo ou tem uma punição outra qualquer, às vezes até a punição física, porque você
deixou de fazer algo. Quando a gente trabalha em termos de recompensa e punição, nós estamos enfatizando o fazer em detrimento do ser que essa criança é. Então, cuidado com isso. Quando eu digo de consequências, estamos dizendo, deixe as consequências naturais daquele comportamento aparecerem e permita que essa criança e esse adolescente lidem com as consequências dos seus comportamentos, lidem com a consequência das suas escolhas. Quando ele decide não cumprir uma regra, ele está fazendo uma escolha de não cumprir. Então, ele tem que ter consequências e é importante que a consequência seja alinhada àquele comportamento. Deixou de fazer a tarefa na escola, veio uma anotação. Então, vamos refazer a tarefa e levar a anotação. Trouxe um objeto do colega para casa que não, a mãe entende ali que não sabe se foi dado, se ele pegou o objeto do colega, então a mãe faz com que essa criança devolva esse objeto para o colega, converse com a professora se for necessário, mas então essa consequência ela é alinhada ao comportamento. Se ele deixou de fazer, ele vai refazer aquilo, vai decidir que ele vai de novo cumprir aquele combinado, ou ele vai arcar com as consequências da decisão de não ter feito. Então, essa consequência natural das ações, o retorno, e permitir que ele, se o filho adolescente bater o carro, então que ele arque com as consequências de ficar sem o carro, de ajudar financeiramente no conserto desse carro. Isso é muito mais pedagógico e muito mais educativo do que bater, do que tirar o tablet, do que tirar o celular, do que tirar o Netflix. Ficam com punições que não tem nada a ver com aquela ação da criança. Então, que as consequências sejam em relação ao comportamento, àquela escolha que ele fez naquele momento. E aí, nesse tópico do sintonizar, eu gosto de incluir mais 2 Cs, por minha conta. Vou pedir licença para o Isamitiba aqui, que é a clareza. Nós temos falado muito sobre clareza, a importância de ter clareza de quem eu sou, clareza de quem é essa criança, clareza de quais são os valores, clareza desse plano, dessas regras de convivência, tudo isso clareado entre os pais, clareado entre os filhos. Clareza também, pessoal, do nosso passado, do nosso presente, o que se faz presente aqui, do que eu quero para o futuro da minha vida, da minha família, o quanto que essa clareza traz também essa sustentação, essa segurança para esses pais na educação dos nossos filhos. E o outro C que eu incluo é a congruência, onde eu quero trazer um sinônimo então aí para esse alinhamento. À medida que a gente coloca clareza, a gente vai alinhando as nossas ideias e essa segurança desse alinhamento é muito importante para que a gente possa agir em cada situação com cada um dos nossos filhos. Esse alinhamento interno nos ajuda muito a termos ações alinhadas, congruentes, íntegras, né? Que não estão mudando toda hora, que não estão instáveis. Então, são ações seguras, pensadas e muito conscientes. Então, a importância aí da gente pensar nessa sintonia com você mesmo, quanto que é importante esse primeiro trabalho para que você consiga ter uma boa sintonia com os seus filhos.